Olá, sejam muito bem-vindos à primeira aula da nossa série Defesa Cibernética, Ataques e Resposta. É um prazer ter você aqui estudando comigo. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre defesa cibernética, ataques e respostas. Na aula de hoje você vai aprender a introdução aos fundamentos desta área, conteúdo essencial para proteger sistemas reais contra ataques cibernéticos. Eu sou Salomão Pena e ao final deste vídeo eu te indico os próximos conteúdos para você continuar a evoluir na sequência correta. Antes de partirmos para um assunto mais avançado, eu vou começar a explicar os conceitos básicos sobre segurança cibernéticas. Afinal, o que é segurança cibernética? A literatura indica que a segurança cibernética é a proteção que se concede a um sistema de informação, seja ele automatizado ou não, para atingir os objetivos aplicáveis, tais como preservar a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos dados contidos em tais sistemas. Tais recursos podem ser hardware, software, firmware, as informações ou dados e o conjunto de redes que propiciam as telecomunicações. Praticamente a proteção dos bens ou conteúdo que você valoriza, chamados ativos digitais, de um dado computador ou um sistema informático. A literatura apresenta muitos tipos de ativos digitais, que podem ser o hardware, o software, os dados, as pessoas e os processos, ou ainda a combinação destes. Vamos introduzir um conceito sobre o ativo digital. O que é um ativo digital? Um ativo digital é qualquer bem, conteúdo ou até direito com um valor financeiro intrínseco criado, armazenado e transferido em formato eletrônico. Os sistemas informáticos apresentam os ativos digitais como o hardware, o software e os dados, ou outros elementos, aqueles que têm um valor e merecem ser protegidos. Para determinar o que pode ser protegido, é necessário primeiro definir ou identificar o que tem valor e para quem. A literatura diz que a maioria dos ativos digitais, como o próprio hardware e os sistemas operativos, temos ainda outros como utilitários e controladores, dispositivos, aplicações como o caso de processador de texto, reprodutores de mídia, ou até gerenciador de e-mail, programas que você mesmo pode escrever. Facilmente você encontra um substituto para um ativo destes. O que torna um computador único e importante para nós é o conteúdo nele guardado, como é o caso das nossas fotos, os documentos, mensagem de e-mail, projetos guardados, as informações de calendário, as anotações, entre outros elementos, e até às vezes um código mal guardado. Esses são os elementos importantes para nós, já que alguns ativos digitais facilmente encontram-se um substituto, como é o caso do software, um sistema operativo, você encontra facilmente substituto para ele. A maioria dos hardwares e software, os dados podem ser difíceis, se não impossível de recriar ou substituir. Note que você tem um determinado hardware e quando este for atacado, invadido, pode ser difícil de obtermos a recuperação deste elemento. Estamos aqui a falar de um caso de um disco duro, por exemplo. Quando ele for invadido, dificilmente nós conseguiremos, às vezes, recuperar a informação nele contida. Ou seja, nós perdemos o hardware e perdemos também os dados nele contidos. E aqui existem três separações dos ativos digitais. Temos o hardware. No hardware nós encontramos computadores, os dispositivos de disco de memória, impressora, os processadores, as memórias como tal, equipamentos de rede. São vários elementos de hardware que possam ser agregados nesta categoria. Já o caso do software, nós podemos agregar nesta categoria os sistemas operativos, os utilitários que podem ser antivírus, aplicações comerciais como o caso de processador de textos, edição de fotos, entre outras aplicações de uso individual. E temos os dados, que são muito importantes, independentemente do seu valor
associado ao valor monetário. Temos o caso dos documentos, fotografias, músicas, vídeo, e-mail e projetos escolares. São ativos digitais que têm um determinado valor para cada situação e para cada usuário. Em síntese, o valor de um ativo depende da perspectiva do próprio usuário e pode ser também independente do custo monetário, ou seja, o que para um pode ser irrelevante, para o outro pode ser muito relevante. Neste caso, os ativos digitais variam muito em função do valor que eles agregam para cada utilizador. Por exemplo, quando alguém vai nadar, ele pode deixar até um guarda-chuva, uma garrafa de água na praia, mas dificilmente alguém deixa a carteira ou um telemóvel na praia. E isso explica exatamente o valor agregado ao ativo associado à carteira que ele esteja carregando ou ao telemóvel. Então, dependentemente do que é para um, o ativo digital pode tomar um custo monetário muito diferente para cada usuário. Vamos aqui falar de um paradigma de 3 elementos, que é o paradigma vulnerabilidade, ameaça e controle. O objetivo da segurança aqui é praticamente proteger os ativos digitais valiosos para as empresas, para o uso pessoal. Para isso, para estudar diferentes formas de proteção, é necessário que se utilize uma estrutura que descreva como os ativos podem ser prejudicados e como combater ou mitigar esses danos. No caso da vulnerabilidade, que é um conceito muito essencial para perceber os elementos associados a um determinado dano, vemos que a vulnerabilidade é uma fraqueza no sistema que pode ser explorada para causar determinados danos, ou seja, é uma fraqueza explorada por uma ameaça, por exemplo, uma senha fraca, um software desatualizado, um erro de configuração. Isto traduz-se em uma vulnerabilidade. E determinado sistema pode ser vulnerável, por exemplo, à manipulação não autorizada de dados, porque em algum momento existe uma política de senha muito fraca, ou existe um acesso devido ou indevido a dados num determinado sistema. Já a ameaça pode ser definida como um conjunto de circunstâncias que têm o potencial de causar perdas ou até danos. Há quem diz que a ameaça é qualquer evento ou agente que pode causar dano a um determinado sistema, como é o caso do hacker, o malware, erros humanos podem ser associados a falhas, desastres naturais, como é o caso de uma inundação num data center, então é uma ameaça. E ainda podemos perceber de outra maneira que uma ameaça ocorre quando uma vulnerabilidade num determinado sistema pode ser explorada a fim de causar danos. Ou seja, essas ameaças podem surgir na forma de erros humanos, falhas de hardware ou software, desastres naturais ou ataques intencionais. E aqui podemos associar a um outro elemento, um outro conceito, que é um ataque. O que é um ataque? O ataque acontece praticamente quando alguém ou algum sistema explora uma vulnerabilidade, como nos ataques de negação de serviço, que praticamente a sua essência é sobrecarregar os servidores com um grande volume de mensagem, impedindo um funcionamento normal. O terceiro elemento desta tríade é o controle. O controle é praticamente a ação que se toma para proteger ou remover, reduzir ou alguma outra ação para impedir uma ameaça. Ou seja, nós utilizamos conjunto de dispositivos, um procedimento, uma determinada técnica, que o objetivo é remover uma vulnerabilidade. Um exemplo que podemos evocar aqui é a política de segurança de senhas fortes para empresas ou até individuais, pessoas singulares, que dificulta que esta ameaça pode ser explorada. Podemos aqui também evocar o caso de atualização dos patches de segurança, também um elemento essencial para ou associado ao controle. Uma ameaça é bloqueada pelo controle de uma determinada vulnerabilidade. Porém, antes de podermos proteger os ativos, precisamos saber os tipos de danos contra os quais
temos de nos proteger. Resumindo aqui, nós aprendemos o conceito de vulnerabilidade, ameaça, o que é segurança, praticamente, e, por fim, vimos também um elemento associado à segurança, que é o controle dos ativos digitais. A bibliografia utilizada para o nosso curso será sempre esta, bibliografia base. Você pode consultar outros materiais. Vamos explorar outros materiais também. Ao longo deste curso, eu vou sempre atualizar, caso haja necessidade, a bibliografia. E os conteúdos que nós vamos abordar estão assentes a esta bibliografia. Na próxima aula, nós vamos falar da tríade disponibilidade, privacidade e outros elementos, tipos de ataques, são vários outros assuntos que vamos abordar aqui no canal. Então, deixa o seu like, fica ligado, até mais e tchau!